Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a um bate-papo aqui do Circuito das Profissões. Eu me chamo Breno, eu sou um dos consultores do programa Orienta, e eu serei o apresentador desse próximo bate-papo aqui, que nós vamos falar sobre relações internacionais. Já aproveitando o momento, falo para vocês seguirem as nossas redes sociais e nos acompanharem. Se você está no Rio de Janeiro, é @Programa Orienta IBMR. Se você está em Porto Alegre região, @Programa Orienta Uniriter e @Programa Orienta Fadergs. Lá está rolando um sorteio de um tablet em cada um desses Instagrams e um kit de cada uma dessas marcas. Então, segue a gente lá, vê essa postagem do sorteio, segue as regras lá para você poder participar e quem sabe aí está ganhando um tablet, um kit de cada marca para você estar ajudando aí nos seus estudos. E, como eu falei para vocês, nosso próximo bate-papo é sobre relações internacionais. Então, eu recebo aqui os nossos convidados, chegando nesse assunto bem atual. Recebo aqui o coordenador do IBMR, o professor Leonardo Braga, e também o professor da Uniriter, professor Henrique Barros. Vocês estão aí? Oi, pessoal. Léo Braga aqui. Como é que vai? Tudo bem? Olá, Oi, professor, tudo bem? Professor Olá, Henrique. Prazer, Henrique. Oi, Henrique, como é que vai? Boa tarde. Tudo bem? Olá, sejam muito bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Tudo bem? E, pessoal, deixo aberto para vocês o chat também. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante esse bate-papo, qualquer dúvida, alguma pergunta específica que não for tocada, se vocês quiserem tirar, vocês podem colocar no chat, que a gente vai estar abrindo esse chat também para os professores estarem tirando as dúvidas de vocês. Professores, para começar esse bate-papo, eu vou fazer uma pergunta, vou direcionar a um, depois eu direciono ao outro, caso queira acrescentar. Vou começar com uma pergunta que muitos alunos têm dúvida. O que exatamente, quem se forma em relações profissionais, o que faz exatamente quem trabalha com relações internacionais? Você vai direcionar alguém? Pode ser o professor Léo. Muito obrigado. Deixa eu apenas dizer aqui, o Henrique, vamos fazer uma dobradinha. Se cair a internet de um, o outro segura a onda aí, tá bom? Perfeito. Vai navega aí na pergunta que cair. Nesse momento remoto, a gente precisa disso. Então, vamos lá. Pessoal, boa tarde a todos. É bom estar aqui com vocês para falar de relações internacionais. Ainda é uma área relativamente nova, né? Tá no Brasil aí com o primeiro curso de 1974, lá em Brasília. Depois o segundo curso, e os cursos vieram aqui para o Rio de Janeiro e foi se espalhando. O que faz esse cara que faz relações internacionais? Eu diria, o Henrique pode me corrigir, negocia. Nós somos negociadores, né? De modo muito forte, a gente negocia. E nós negociamos a partir da representação que temos. Ou nós somos representantes de um país, ou somos representantes de uma empresa, ou de uma organização internacional, ou de uma organização não governamental internacional, mas nosso papel fundamental, princípio, é negociar com outras partes que estão espalhadas pelo mundo. Muito brevemente, Breno vai indicando aí se tem mais necessidade de falar, eu estou preocupado com o tempo. Perfeito. Professor Henrique, você complementaria alguma coisa que o professor Léo falou? Primeiro, uma boa tarde a todos e a todas. Obrigado pelo convite, é uma alegria poder estar aqui com vocês hoje. E, de forma muito breve também, eu acho que o professor Léo conseguiu contemplar muito bem o que é o curso de Relações Internacionais. Só acrescentaria que, além da negociação, o papel também do internacionalista está na análise dessas negociações, né? Como construir essas negociações, parte, então, de uma análise que o curso de Relações Internacionais, na sua grade, forma muito bem o aluno para conseguir estar muito bem nesses espaços. E já puxando essa pergunta para o professor Henrique, você começou a falar um pouquinho, o que se estuda propriamente no curso? Bem, no nosso caso, aqui nas nossas grades, vamos dizer assim, dos cursos de Relações Internacionais, tanto da Uniriter como da IBMR, a gente tem aqui uma formação que vai oportunizar os alunos de Relações Internacionais a atuarem tanto no campo privado quanto no campo público. Eu acho que a fala do professor Léo, ela traz uma boa roupagem do que o aluno vai se preparando durante a sua formação. Desde o campo da ciência política,
até mesmo a área dos negócios internacionais, no campo tanto público quanto privado, o aluno ele é capacitadíssimo para conseguir, né, atuar com uma grande capacidade de fazer análise e conseguir também se colocar no mercado de trabalho do ponto de vista dos negócios mesmo. Então, diria que durante o nosso curso, nós começamos com um primeiro semestre muito mais voltado a perspectivas iniciais e fundamentais para, né, a estrutura desse aluno, e aí no decorrer do curso trabalhamos com temas, né, das relações internacionais, que o aluno pode também escolher em um determinado momento voltar-se mais aos negócios da área privada, como também da área pública. Não sei, professor Léo, desculpa se é isso mesmo, o que você acha? O Henrique, botaram a gente para falar aqui, né? Então vamos falar, vamos aproveitar essa chance para falar. Vou complementar igualmente a fala do Henrique, no seguinte sentido, a gente tem talvez duas noções, assim, duas dimensões, né, do que esse cara estuda, afinal de contas, né? Tem uma dimensão que é das áreas de saber, né, são conhecimentos mais gerais, que são fundamentais para que gere essa capacitação a que o Henrique fez conta, né, de a gente vai negociar, vai pensar, vai agir. E essas áreas, pessoal, vai da história, vai da geografia, vai da economia, vai do direito, vai da ciência política, vai da sociologia, vai da filosofia, né, que são as grandes áreas do saber, até as dimensões menores, dimensões pequeninas disso, que vão se desdobrando propriamente nos conteúdos desses saberes, né? Um conteúdo um pouco mais aplicado, portanto. Então, da história, do direito, da geografia, a gente vai estudar geopolítica, a gente vai estudar política internacional, a gente vai estudar sistema financeiro internacional, economia política internacional, vai perceber os movimentos de fluxo migratório, então, migrações, que hoje é um tema muito importante, é um conteúdo fundamental na área vinculada aos processos históricos que foram se desdobrando em função das guerras, em função dos acordos de paz. Há um movimento muito grande sobre organizações não governamentais de atuação internacional, como os grupos de advocacia, os chamados grupos de advocacy, como é que há grupos de interesse espalhados pelo mundo. Então, a gente estuda as grandes áreas do saber, vinculadas à RI, e a gente estuda certos temas dentro dessas áreas. Direitos humanos, meio ambiente, acordos comerciais, os blocos regionais. Então, há um conjunto de conhecimento que é muito rico, muito diverso entre si, né? Muito complexo na dinâmica por que se passa a partir desses atores apontados e que constitui base fundamental do nosso ensino, do curso de RI de modo geral, né, no Brasil, como nós estudamos aqui, já há algumas décadas. Breno? Perfeito, professor. E, professor Léo, surgiu já algumas perguntas, seria a próxima pergunta que eu iria levantar. Quais seriam, assim, as áreas de atuação dentro de relações internacionais? E levantando já uma pergunta mais para frente, assim, quais dessas áreas você vê uma maior empregabilidade no momento, por exemplo? Tá. Bom, as áreas de atuação, geralmente a gente divide em 4 grandes áreas, né? Depois o Henrique me ajuda a complementar esse raciocínio. O setor público é uma delas, né? O setor privado é outra, o terceiro setor das organizações não governamentais é outro, e as organizações internacionais, né? Intergovernamentais, portanto, internacionais. Essas grandes 4 áreas, a gente trabalha da seguinte maneira. O setor público, por exemplo, é um setor que eu tenho necessariamente acesso a eles por concurso público. Então, pode ser a docência e pesquisa, quer dizer, o cara é professor de uma universidade estadual ou federal, então ele precisa ter um concurso público para alcançar esse cargo. A diplomacia, que eu acho que merece depois um momento à parte sobre ela, né, para ser diplomata, portanto, um servidor público federal do Estado brasileiro. E há setores ainda dentro do setor público que você alcança não necessariamente por concurso público, mas por nomeação de cargo. Então, é muito comum que haja hoje, por exemplo, Breno, e Henrique certamente sabe disso, nas prefeituras, há secretarias ou há superintendências de relações internacionais. Nós temos aqui na prefeitura, por exemplo, do Rio de Janeiro, na prefeitura de Duque de Caxias, na prefeitura de São Paulo, que trabalham muito com esse lado da cooperação e da inteligência comercial. Então, cooperação internacional e inteligência comercial, como é que a gente abre as fronteiras comerciais dos estados, dos municípios e da própria nação, são certamente um setor de atuação muito forte. O setor privado trabalha muito com a noção de comércio internacional e comércio exterior, que são duas coisas diferentes, né? O comércio exterior é de mim para o outro, o internacional é entre todos, portanto, mas trabalha muito com isso.
Aqui eu diria que no Rio de Janeiro há uma vocação muito forte, dada a nossa condição, primeiro, de ser ex-capital do país, e segundo, de estar na orla, né, na fronteira marítima, o comércio exterior. Então, o comércio exterior certamente é um grande dado de atuação profissional, não apenas para relações internacionais, mas um dos caminhos. Terceiro setor, com as ONGs, por exemplo, trabalha-se muito com a ideia de capacitação de pessoal e captação de recursos. Como é que a gente promove projetos para capacitar pessoas a fazerem, né, terem uma cooperativa, a darem conta de uma questão de desenvolvimento local e regional, e como é que a gente capta recursos de outros organismos para isso. E, por fim, para passar um pouco a palavra para o Henrique, ele complementar o que possa ser feito aqui, as organizações internacionais. Pessoal, todas elas têm lá um trabalho conosco, trabalho aqui, e lá as opções que a gente tem, as chances que a gente tem de trabalhar, por exemplo, no Mercosul, que é o nosso entorno regional mais imediato, né? E você tem ali uma frente de vários temas, tem mais de uma dezena de temas específicos que o Mercosul trata, para além da questão comercial. Então, é uma área muito ampla, e que a gente tem chance para trabalhar com diversas frentes muito importantes. Henrique, se você quiser complementar. Não, perfeito, professor Léo. Acho que tu conseguiu planificar aqui todas as áreas, e eu ficava escutando a sua fala e pensando, né? No fim, a gente ajuda a formar alunos e alunas a resolverem problemas, né? Porque, em grande medida, o profissional de relações internacionais atuando nesses espaços, tendo, né, uma habilidade da negociação e sabendo analisar como tomar as decisões, em qualquer espaço que ele estiver, sabendo dessas capacidades que ele forma durante o curso, ele vai estar servindo muito bem, né? Esses 4 setores. Então, muito bom. E é muito comum, Breno, se me permitir responder aqui alguma questão do chat aqui, é comum que o profissional de RI, para recuperar também a fala do Henrique, esteja atuando em outras áreas que não sejam propriamente áreas do internacional. Porque, como o Henrique apontou aqui, isso é fundamental para qualquer curso de RI que você vai fazer, né? É da profissão, da atuação do profissional, e não do curso. São bons negociadores, como você falou. Somos negociadores e resolvemos problemas. Então, às vezes, o resolver problema não está apenas no internacional, também está no nacional. Então, isso ajuda muito. A nossa competência para resolver problemas é elevadíssima, e toda a formação de RI no Brasil passa por isso. E aí a pergunta também, eu vou trazer algumas perguntas que eu já tenho no meu roteiro, mas também vou fazer umas perguntas do chat para a gente ter essa troca. Dúvida, acho que do pessoal, todo mundo de humanas que tem essa dúvida aí imensa, tem muita matemática? Professor Henrique. Olha, do modo das exatas, não, né? A gente não está num curso de engenharia ou qualquer coisa que seja. Mas é claro, quando a gente tem disciplinas como nós falamos no começo, né? Tem as disciplinas do primeiro semestre de fundamentos, alguma coisa aqui e ali, né? Para a gente não dizer, não vai ter nada de matemática. Não, vai ter fundamentos de economia, mas que não chega perto a níveis de matemática 1, matemática 2, é simplesmente análise de gráficos e conseguir avaliar também as estatísticas, né? Porque o profissional de relações internacionais, ele também trabalha com números, mas estatísticos, né? Para poder conseguir resolver problemas. O professor citou as questões das migrações, né? Análise do fluxo migratório, como conseguir organizar esses espaços, quantas pessoas migram de tal lugar a tal lugar, né? Assim mesmo, trazendo para o âmbito local, entendendo como os números da cidade podem impactar na organização de políticas públicas. Então, o profissional de RI, ele acaba trabalhando sim com números, né? Não podemos dizer que não, mas é claro que nada tão complexo, né, quanto engenharia, quanto uma ideia de matemática 1, matemática 2 que tem nas administrações. Não sei, professor Léo, acho que é por aí, né? Pelo menos eu nunca me atrevi a fazer grandes cálculos aí durante o curso. O que eu sempre falo para eles é que é muito diferente, por exemplo, a matemática, não gostar de matemática na escola, por exemplo, mas quando você estuda a disciplina alinhado a algum conteúdo que você gosta, é muito mais tranquilo de você aprender, de você ter uma simulação. Então, se você gosta do curso de Relações Internacionais, que você tenha um pouco de matemática, vai estar ligado a algo que você gosta e vai passar desapercebido ali. Às vezes você não gosta daquela matemática da escola, lá do ensino médio. Então, é bem por esse caminho mesmo.
Professor não há Henrique, mesmo cálculo matemático. Não há cálculo, Breno, desculpa interrompê-lo aí. Não há cálculo matemático, né? Há interpretação econômica. Então, certamente, ler um gráfico é interpretar o que está se dando em certo momento, em certa condição, em certo estado, em relação a alguma coisa que passa a ter propósito para você, né? Porque você está tentando entender um problema do mundo. Então, não há. Matemática, efetivamente, não há. Há princípios matemáticos, no sentido da interpretação de gráficos, por exemplo. E aí você precisa certamente fazer isso. Mas sequer há, inclusive, estatística. Não se preocupe. Mas vai ser certamente fundamental interpretar gráficos para tomar decisões, né? A interpretação econômica é certamente fundamental para agir no meio que nós estamos. Vamos lá, Breno. Tem outras perguntas aqui, não sei se vai passar por elas. É isso que eu ia perguntar para você agora. Surgiu duas perguntas que a gente já pode, acho que a gente pode juntá-las e responder, da Clarissa e da Júlia. Como seria possível assim, alinhar o curso de Direito de RI e se seria possível RI e História da Arte? Duas perguntas muito boas, muito boas. Professor Léo, fica à vontade. Vamos lá. Eu tenho uma aluna hoje que está fazendo um trabalho de conclusão de curso, e isso não é exclusividade nossa, né? Há tantos alunos em tantos cursos de RI fazendo seus TCCs, que trabalhando com a Semana de Arte Moderna. Então, qual é o impacto, né, o desdobramento que se tem no internacional que possa ter provocado no Brasil um movimento de Semana da Arte de 1922? Então, é possível trabalhar, certamente, relações internacionais com arte. Não há nenhuma questão que prejudique. É um ramo mais específico? É certamente um ramo mais específico. Relações internacionais estão muito mais voltadas para a política internacional, questões de guerra e paz, ou para questões econômicas, né, do comércio entre as nações, mas é possível. Há espaço, certamente, para se trabalhar com arte e relações internacionais. Com direito, ainda mais, né? Direito talvez seja um dos fundamentos básicos ali dos saberes nossos para relações internacionais quando trabalha com direito. É bem verdade que, com a legislação internacional, é bem verdade que relações internacionais, pessoal, é uma relação entre países, são relações entre países, e que não tem ninguém mandando, não. Ninguém manda em ninguém. Quem é que manda? Aquilo que os países concordarem. Ó, vamos assinar esse acordo aqui? Vamos assinar. Todo mundo respeita? Pô, tô assinando aqui que respeita, hein? Então, o direito internacional fica muito a sabor daquilo que os países querem fazer. Mas, certamente, é base fundamental. E as relações com o direito são das mais vastas e amplas possíveis. De acordos de paz, acordos de cooperação interregional, a que seja acordos locais com a OEA, enfim, com o Mercosul e acordos entre empresas. Não, certamente é muito amplo. Henrique? Bem, a pergunta, então, sobre o direito primeiro e depois, é claro, de história da arte. Bem, sobre o direito, eu diria que, se pegarmos pela fundação dos estudos, né, não do surgimento do curso de Relações Internacionais, mas a fundação dos estudos de Relações Internacionais desde 1648, com a Paz de Westfália, também se dá a formação do direito internacional nesse espaço de tempo. Então, essa relação muito próxima entre direito e relações internacionais, para justamente definir agora o espaço do Estado como uma lei escrita, né, como uma característica de defesa de soberania, de território, envolve, é claro, instituições que foram surgindo junto com as relações entre Estados e o direito internacional, né? Então, sim, a gente tem muitas cadeiras, inclusive, que aproximam essas duas disciplinas. E sobre história da arte e relações internacionais, esse é um ponto muito interessante. Eu, durante a graduação, eu tive um professor que fazia essa vinculação quando dava história das RIs. Trazia obras, por exemplo, dos períodos clássicos para demonstrar justamente o cenário político da época. Por exemplo, o renascentismo tratava ele todo através de quadros, através das obras do Michelangelo, para entender justamente o que estava acontecendo da Idade Média para, né, esse mundo moderno que surgia. Assim como até mesmo podemos pegar nas pinturas barrocas, né, as diversas formas de entender aquele momento, aquele espaço de tempo. E esse espaço de tempo que nós analisamos a partir da história da arte, também se confunde a história das relações internacionais naquele momento. Então, sim, há como fazer essa relação. Até porque, né, professor Léo, diríamos que Relações Internacionais é um curso dos mais multidisciplinares possíveis na atualidade, porque justamente tem essa capacidade de unir, vamos dizer assim, o sociólogo, aquele, né, que se fôssemos pensar numa cidade, é aquele que está dentro de um carro, o historiador, aquele que passa quase como um avião e observa o espaço de tempo, e o antropólogo, que caminha na cidade.
Relações internacionais herda esses espaços e consegue, nessa complexidade, analisar as relações entre os Estados. E o quanto isso impacta na nossa vida, não é? E o impacto é tão grande que hoje um tema quentíssimo nessa questão da arte, só para dizer que isso está presente hoje em RI, é a recuperação de bens culturais. É muito forte esse tema na Europa, né, especialmente porque foram os países europeus, em grande medida, as metrópoles, né, que tornaram, portanto, colônias em outras partes do mundo. Como é que essa discussão é feita hoje? Como é que o Egito tem uma demanda de recuperação de bens culturais? E como é que tem uma ala inteira no Louvre, em Paris, de cultura egípcia? E vai fazer o quê? Vai tirar esses bens que foram pegos, que naquela época podia fazer isso para devolver para o Egito? Então, há uma discussão de direito internacional, por exemplo, vinculada a isso. Sobre a questão de juntar a área científica, né, RI com alguma área científica que está no chat, vou pegar carona na fala do Henrique. É uma área super multidisciplinar. Então, não é só possível, como é determinante em RI. A área das ciências sociais, que é um bloco maior de outros conhecimentos, de onde vem RI vem, como disse aqui há pouco tempo, vem do direito, que é uma área disciplinar, que é uma disciplina científica, vem da geografia, vem da história, vem da economia, são todas áreas disciplinares, todas ciências que nós estudamos. E RI é o grande apanhadão desse negócio todo, e que faz porque apanha tudo de uma vez só, faz algo que nenhum dos outros faz isoladamente. Vambora, Breno. Adorei, adorei essa resposta. Tenho certeza que a Júlia tirou as dúvidas dela em relação a unir a história da arte. Professores, tem uma dúvida também que eu acho que que surge muito para o curso de Relações Internacionais, que é sobre idiomas. Se é necessário falar outros idiomas, e se sim, quais que vocês veem como os principais para o curso? Começamos com quem, Breno? Pode ser o professor Henrique, para a gente ficar... Bem, claro. Não, mas fique à vontade aí para a gente fazer esse bate-papo mesmo, que fica muito mais bacana, né? E, bem, eu diria assim que não há uma necessidade específica do aluno chegar falando uma determinada língua estrangeira, né? Porque muitas vezes acaba impactando muito na escolha do aluno e da aluna de relações internacionais se ela sabe ou não falar inglês, ou falar espanhol, ou qualquer outra língua, como o francês, que vai pensar na área da diplomacia, não é? Mas eu vejo que existe tempo para construir isso, e os 4 anos do curso envolvem essa construção, né? Porque as demandas que vão surgindo no decorrer das disciplinas envolve justamente, daqui a pouco, a necessidade de buscar essas áreas. E o curso de Relações Internacionais, a todo momento, incentiva a busca dessas áreas quase como algo natural. Não vou dizer que todos e todas, né, alunos e alunas, saiam do curso falando todas as línguas, é claro, mas, com certeza, ela vai ter contato com elas e vai poder escolher aquela que, daquele momento, né, que está passando no curso, se adaptar melhor a essa... Eu acho que caiu um pouco aqui. A essa língua, né? Estamos todos... Estou ouvindo você, ainda. Caiu a minha imagem aqui, mas tá. Eu consigo ouvir vocês. Perfeito. Breno, estou ouvindo Henrique. Então, eu acho que era mais ou menos isso, né? Eu acho que não deve ser uma barreira não ter proximidade, né, com outras línguas, mas, claro, durante o curso, a formação mesmo vai dar oportunidade de ter contato com outras línguas. Professor Léo, até pegando uma pergunta aqui do Lucas aqui no chat, justamente eu acredito também que as leituras assim mais atuais, todo o conteúdo também atual, internacional, você vê muito no inglês ou vê em outras línguas. E aproveitando essa parte das leituras, a carga de leitura para o curso de Relações Internacionais é muito alta? Breno, eu diria que sim. Isso pode ser para o bem ou para o mal. Eu diria que sim, é relativamente alta, sim. Em relação aos outros cursos, é uma carga mais alta e mais densa. Mas acho que hoje é algo que as gerações mais novas têm de vantagem em relação à minha. Então, você lê aí Crepúsculo, Esdrúxulo, essas coisas de lobisomem, de vampiro, né? Você lê Harry Potter em uma madrugada, que você passa a madrugada lendo livro. Então, a carga de leitura que a garotada tem hoje é certamente maior do que eu tinha na minha época, que estava entrando para a faculdade. É claro que não é um conteúdo denso de formação profissional, mas essa galera está acostumada a ler. Eles já leem mais do que eu lia na minha época, quando tinha a idade deles. Apenas para botar a questão da língua, que eu acho que é importante, porque eu acho que é um fenômeno importante,
se a gente tivesse que pontuar inglês e espanhol, inevitavelmente, né? Ninguém vai perguntar para você se você fala inglês. Vai perguntar que outra língua você fala além de inglês. Então, inglês está dado, gente. Língua universal está dado. Espanhol pelo nosso entorno mais imediato regional. Mercosul, nós estamos na América Latina. Todo mundo fala espanhol aqui, menos a gente. Então, a gente tem que falar espanhol, certamente. Se tivesse que seguir por aí, acho que 2 línguas mais importantes seriam o francês, a língua política global, e o alemão, dada a projeção da Alemanha, que é a terceira maior economia que a gente tem no mundo. Então, e por quinto, mas não menos importante, mandarim. Vocês têm ideia? Hoje tem 300 milhões de chineses, 300 milhões de chineses aprendendo inglês no mundo. 300 milhões, é maior que a população brasileira. E tem 100 milhões de pessoas no mundo aprendendo mandarim. Tem 100 milhões, metade da população brasileira no mundo espalhada aprendendo mandarim. Então, mandarim tende a ser uma língua de fato muito importante. Eu seguiria talvez essa ordem, tá? Inglês, espanhol, francês, alemão e mandarim, dada toda a dificuldade que a gente tem com mandarim. Mas a carga de leitura é bastante significativa, então tem que gostar de ler. O que a gente não conta lá na matemática, né? Tem que gostar de fazer conta? Não precisa, mas gostar de ler, tem que gostar. E aí, pegando uma pergunta que apareceu aqui no chat da Vitória e da Maria Eduardo, vocês falaram aqui que o profissional de RI ele pode trabalhar em organizações internacionais. É possível um profissional de RI trabalhar na ONU? Henrique. Olha, possível né? Possível é. Existem diversos concursos para chegar a essa área. Eu diria que, desde o primeiro semestre, para quem tem interesse, já se aproximar desses cursos, a ONU faz vários cursos de capacitação. Durante a sua graduação, você pode estar fazendo, porque na construção, né, de um bom currículo durante a graduação, que depois você poderá pleitear uma vaga na ONU. Porque ela exige uma determinada participação em alguns projetos, antes mesmo de você participar, é claro, numa escala maior, e também, né, dá a possibilidade de você trabalharem como estagiários nas organizações da ONU, como o Acnur, como o Unicef, que vai conseguindo, então, né, construir ali um espaço, né, um caminho, para depois, né, pleitear aí, porque muitas vagas também, elas passam por grandes entrevistas, mas envolvem um currículo de muita participação na temática social, nas políticas públicas, né, no envolvimento até mesmo com participações em ONGs, né, nas próprias cidades, né, que tem muitas vezes, por exemplo, ONGs que vão receber refugiados, né, que fazem todo esse acolhimento inicial. A participação nesses espaços durante a graduação, nos estágios, é importantíssima para pleitear esses lugares depois. Inclusive, tem todo ano, né, agora eu não sei devido à pandemia, mas todo final do ano, aquele aluno de Relações Internacionais pode estar prestando um concurso, ficar um mês em um determinado país vinculado à ONU. É só olhar no site da ONU, existem lá esses programas para estágio, e eu acho que é importantíssimo participar. Eu acho que a ONU foi feita para a gente. Se não foi feita para o internacionalista, por que terá sido feita? Vamos atuar lá. E a ONU dispara todas as quartas-feiras, eu recebo isso, o Henrique também deve receber, um relatório ali de chamadas para emprego. Então, tem sempre oferta da ONU pipocando todas as semanas. É para a gente? É para a gente. Mas, como o Henrique disse, às vezes exige para determinadas posições uma participação ativa, né, em outros projetos anteriores. Então, alguns cargos da ONU você não consegue se não tiver 3 anos de experiência, 4 anos de experiência, 5 anos de experiência em determinadas atuações, ainda que não sejam dentro da própria ONU, de natureza muito próxima àquilo que a ONU faz. Então, são cargos mais especiais nesse sentido, que imediatamente você não vai conseguir sair da faculdade e arrumar um super emprego na ONU. Não pense que será. Há uma trajetória a seguir, né? Uma trajetória de 3, 4, 5 anos até você galgar, afinal de contas, você está falando da ONU, né? Da ONU. Então, não é Flamengo, não é Corinthians. Se fosse um clube grande, como o Vasco da Gama, talvez já seria algo mais difícil. Mas é ONU, gente. Então, não dá para conseguir um emprego na ONU saindo da faculdade. Mas a ONU está lá para a gente, e a gente tem um grande dever de contribuir com a ONU em função disso. Vamos embora. Perfeito, professor. Adorei a fala do Vasco, inclusive. Acho que o Henrique também gostou da cara dele. Professor, a gente vê muito, sempre surge assim, os alunos, poxa, eu gosto muito de viajar, eles acabam relacionando algumas profissões, e relações internacionais é uma que sempre surge um pouco nesse contexto.
Então, assim, vocês diriam que um profissional de relações internacionais, ele viaja bastante, ou depende da área de atuação dele, do cargo que ele exerce? Quem começa? Pode ser o professor Léo. Acho que vou começar como acabou a fala do Breno. Depende da posição que você tenha, naturalmente, né? Eu, por exemplo, sou formado em Relações Internacionais, né? Fiz a graduação em RI, fiz o meu mestrado também em Relações Internacionais, atuei na área de comércio exterior, mas não atuei em escalão no sentido que pudesse fazer viagens internacionais, né? E sou professor há quase 20 anos. Tive uma riquíssima oportunidade de poder me candidatar a um processo seletivo para ser professor no exterior. Fui como professor para lá. Professor de Relações Internacionais, fiquei um ano no Timor-Leste, não sei se já escutaram falar do país, do Timor-Leste, né? Ele fica acima ali da Austrália, é de colonização portuguesa, os portugueses lá estiveram até 1974, saíram, a Indonésia tomou conta do Timor-Leste, e deu-se, portanto, depois a reindependência do Timor em 2002. E aí, acordos de cooperação entre Timor, Portugal, Brasil, e nós fomos nessa, um grupo de 40 professores, 30 brasileiros e 10 portugueses, para dar aula no Timor. E lá ficamos um ano. Fiquei um ano dando aula no Timor. É possível viajar. Também é possível viajar, por exemplo, o Henrique vai falar sobre isso também, para participar de congressos internacionais. Então, também há grande chance de participar de congressos para apresentar os seus trabalhos, as suas pesquisas, né, os resultados daquilo que você pesquisou. E você pode, inclusive, mediar uma mesa, né, ser o chairman de uma mesa, em que outros trabalhos são apresentados e que você também lá modera o debate. Tive a oportunidade de fazer isso, por exemplo, no Canadá, num dos congressos da ISA. O Henrique também sabe bastante. Então, dá para viajar, né? Certamente o diplomata de natureza, né, com o Serviço Público Federal de Diplomata, da diplomacia, viaja, né? Ele viaja bastante, a gente pode, acho que talvez tenha um tópico especial sobre isso. Henrique. Bem, como o Breno disse e o professor Léo complementou, depende da área mesmo, né? Mas durante o curso, muita gente já entra com a perspectiva de querer viajar, né? De querer estar preparado para poder fazer viagens internacionais, grandes negócios. Eu, como me formei em relações internacionais, também vou todo momento pensando nisso, né? Quando vai ser a minha viagem? Quando vai ser a minha missão internacional? Quando eu vou participar de uma mesa de negociações? E a gente sabe que isso depende muito do espaço onde você está e da atuação desse espaço no cenário internacional, né? Então, daqui a pouco você trabalha numa Secretaria de Relações Internacionais do Rio de Janeiro, por exemplo, e naquele momento está se definindo um pleito para algum evento internacional no Rio de Janeiro, você pode estar indo dentro, mesmo estando atuando numa secretaria do Estado ou numa secretaria municipal, se a sua prefeitura está pleiteando algo e fazendo uma negociação via paradiplomacia, né, que seria justamente poder um município ou uma empresa interagir no cenário internacional, você vai estar atuando. Assim como o professor disse, se você estiver no meio acadêmico, né? Apresentar trabalhos em congressos também é uma forma de fazer relações internacionais. Você está representando o seu país naquele espaço e muitas perguntas sobre o seu país surgem nesses espaços, né? Eu lembro quando eu fui à Colômbia apresentar meu trabalho de mestrado e as perguntas referentes ao Brasil eram muitas. E saber como vender o seu país no sentido de conseguir negociar e saber mostrar o seu país, dizer que esse país tem espaço, né, para aproximações, isso também envolve, né, toda essa gama nossa de preparação durante o curso. Saber se portar nas relações internacionais, até em congressos, quando a gente vai para outro país, não cometer gafes, né, saber com quem está conversando nos países, né. Então, com certeza, atuar no cenário internacional é muito importante e é um dos caminhos naturais, mas dependendo muito da sua área de atuação. Entender até sobre a própria cultura local também, né? Para não cometer, como o professor falou, nenhuma gafe. Deixa eu só dar um exemplo menorzinho de uma ex-aluna que tive. Ela trabalhava aqui numa indústria naval, no Rio de Janeiro, em Niterói. Começou como estagiária. Fazia faculdade de RI, começou como estagiária. Foi galgando posições, foi efetivada, chegou a chefe de departamento, chegou a gerente de departamento, e aí então, no prazo talvez de 4 anos, mais ou menos, ela era responsável da empresa para ir
a uma viagem por semestre a Paris para negociar o preço do aço para a construção naval em Niterói, por exemplo. Então, ela se reunia com os fornecedores de aço mundiais em Paris. Paris! Uma vez a cada 6 meses, com esses caras internacionais. Então, dá para fazer? Ela não passa a vida viajando, mas ela certamente tinha 2 viagens garantidas por ano, né? Na Paris, para negociar com os fornecedores de aço. Então, dá para fazer certamente. Certamente. O nome está aí, né? Relações internacionais está aí em função disso. Simbora, eu falo muito. Professor Léo, não, aproveitando, eu achei ótimo o exemplo que você deu agora, justamente para responder um pouco da pergunta da Jennifer, se tem muita discrepância entre vagas para homens e para mulheres. Olha, Jennifer, eu diria que ainda há, mas acho que é um mal que não é exclusivo do Brasil e nem de relações internacionais, né? Ainda acho que é um mal mundial. Pra você ter ideia, de todas as grandes organizações da União Europeia, de todas as grandes organizações, as instituições da União Europeia, apenas o Banco Central Europeu é liderado por uma mulher. Ponto. As outras presidências são masculinas. Então, ainda hoje, e na União Europeia, que você pensar, né, que é o centro da civilização ocidental mais avançado do mundo e tem um processo de integração regional mais avançado do mundo, a União Europeia padece desse mal e a média de participação de homens e mulheres em todas as instituições importantes da União Europeia são de 65% de homens e 35% de mulheres. A média é mais ou menos essa. Tá? Chegando a um pouco menos e um pouco mais, a média é 65% dos homens, 35% de mulheres. Eu diria que aqui no Brasil, pelo menos em termos de concurso público, e talvez dissesse até do Itamaraty, né, para ser diplomata, isso tem melhorado. Tem aumentado a participação da mulher em concurso público, especialmente da diplomacia. Elas estão mais presentes no concurso. Mas acho que não é uma questão nossa brasileira, acho que é mundial e talvez cultural do Ocidente, em função daquilo que nós, historicamente, dissemos à mulher qual seria o seu papel. Né, de procriação, de cuidar da casa, cuidar da prole, e, portanto, isso tira, em grande medida, o papel executivo da mulher dos negócios, do mundo do trabalho. É uma herança social que a gente tem e que a gente precisa, e já está revendo, a gente precisa rever mesmo. E é legal o espaço que elas passam a conquistar cada vez mais, como você falou, né, professor? Certamente. Perfeito. Aí, peraí, meu microfone cortei e voltei. Fazendo uma pergunta também, aí para o professor Léo, depois o professor Henrique, depois o professor Léo pode complementar. Nesse momento que a gente vive de pandemia, nós tivemos muitos avanços tecnológicos, a gente teve algumas mudanças aí que a gente pode levar como tendência para os próximos anos. E quais seriam, assim, os principais impactos, as principais mudanças que vocês acreditam que esse momento de pandemia e do coronavírus trouxe para a profissão de relações internacionais? Então, questões sobre avanços tecnológicos, mudanças mesmo na profissão que vocês enxergam. Professor Henrique. Bem, essas análises, elas são sempre difíceis de fazer, porque a gente sempre tem que fazer no espaço que a gente está vivendo e não cair, né, em análises que possam ser, muitas vezes, rápidas de serem feitas. Mas eu vejo que nós tivemos um avanço em termos tecnológicos, sobretudo nesse período. Um fato desses é a gente estar conversando agora, né, via remota, né, é um dos avanços tecnológicos que, vamos dizer assim, em 5 anos, talvez, nós estaríamos atuando de maneira mais presente, poder fazer videoconferências dessa maneira no nosso território. Eu acho que isso é um dos grandes avanços e, vamos dizer, causa uma rapidez diante dessa globalização que nós vivemos de maneira intensa. Eu acho que isso acelera um pouco mais essas dinâmicas tecnológicas da globalização, porque a gente teve que se adaptar de uma maneira muito rápida. E para o profissional de relações internacionais, acho que cabe cada vez mais ele também estar rápido na busca de informações. Por quê? Porque também vai exigir dele análises rápidas, como tu fizeste aqui agora, né? Como eu vou fazer uma análise sobre o presente que muda a cada momento e sobre um futuro que ainda nós não conhecemos, né? Então, querendo ou não, a gente está vendo processos rápidos, muitas informações. Vejam só, né? A crise em Israel, ela aconteceu em agora 15, 20 dias, mas já tem outro fenômeno para analisar, né? E não quer dizer que aquela crise, aquela situação, ela já acabou. Também está dentro da análise do corpo das relações internacionais.
Mas isso é uma das características do profissional de RI, porque ele entende, né, o mundo dentro dessas características, dentro dessas velocidades que ocorrem, e pegando muito um gancho de um autor das relações internacionais, dessa interdependência que existe, né, entre os estados, que ocorre, então, de pensar que o que ocorre hoje na China, em um determinado momento, tem que entender que vai impactar as relações do Brasil, ou o que ocorre em Israel também vai impactar as relações do Brasil, porque isso está tudo dentro desse globo, não há mais fora no mundo global, né? Não há mais fora nesse mundo global. Então, acredito que estar atento a todas essas novidades e compreender que a cada momento esse mundo ele muda, ainda que carregue, né, características históricas, mas ele vai mudando as suas dinâmicas de relações, e eu vejo que para o profissional de relações internacionais é saber entender cada vez melhor esse espaço de tempo mesmo, que as coisas acontecem, para conseguir ter uma informação não privilegiada, mas uma análise que possa ser feita de maneira mais eficaz. Perfeito. Professor Léo, a gente está com um tempinho um pouco mais curto, aí eu já vou adiantando algumas perguntas. Vamos em frente. Eu peço desculpas aí por também monopolizar um pouco a fala. Não, é porque foi legal que o pessoal interagiu no chat, então surgiram várias perguntas, que acabou tomando um pouco do tempo, mas é ótimo, realmente, quero que o pessoal traga as perguntas para a gente poder interagir. Professores, a gente vê, eu acho que um dos principais assuntos que eles gostariam de falar sobre a área do setor público seria em relação à diplomacia. Então, professor Léo, você poderia falar assim, brevemente, quais seriam os caminhos para se chegar a ser um diplomata? Sim, poderia sim. Brevemente é um desafio, mas é mais desafiante que o caminho para chegar a diplomata. Mas vou falar aqui com vocês. É o concurso que, por nossa sorte, é um concurso que acontece anualmente. Então, o diplomata brasileiro, né, é instituído como um cargo de servidor público federal. Ele é um servidor do Estado, da nação, né? Portanto, da nação federativa. Esse concurso público tem acontecido, a não ser em 2020, em função da pandemia, tem acontecido anualmente desde 1945, quando foi criado o Instituto Rio Branco. Porque o Instituto Rio Branco, que é o pai da nossa, o patrono da nossa diplomacia nacional, o famoso Barão do Rio Branco, que foi ministro das Relações Exteriores entre 1902 e 1912. Portanto, uma década à frente do Ministério das Relações Exteriores, e que cuidou de diversos temas da política externa brasileira, inclusive, principalmente, da consolidação das fronteiras, algumas fronteiras muito importantes do Brasil. Então, há um concurso público. Quer ser diplomata? O melhor caminho, Lucas, não é direito. O melhor caminho, modéstia aqui à parte, nós formados aqui em RI, vamos dizer a você claramente, é relações internacionais. Como é um curso muito mais novo que o curso de direito, toda a velha guarda que está no Itamaraty é uma velha guarda que fez direito, porque não havia o curso de relações internacionais. Mas não se enganem, é o curso de Relações Internacionais que dá base fundamental dos conteúdos que serão tratados na prova, para o concurso, e igualmente na atividade profissional. O formado em Direito, o bacharel em Direito, vê Direito Internacional Público e Privado, Direito Constitucional, que é parte do conteúdo que nós vemos no curso de Relações Internacionais. Bom, as vagas anuais, à exceção do período do governo Lula, que chegaram a 100 vagas por ano, são mais ou menos 30 vagas anuais. Então, nesse concurso de 2020, que está acontecendo ainda, que não aconteceu no ano de 2020, mas foi agora suspendido e está sendo recuperado, a prova é no final de semana que vem, são 25 vagas. Então, nós temos 18 vagas de ampla concorrência, 18 vagas de ampla concorrência, qualquer um que se candidata pode participar, tendo uma graduação. Então, não tem que ser em RI, não tem que ser em Direito, não tem que ser Economia, pode ser em Medicina, pode ser em Engenharia, tem que ser graduado, tá? 5 vagas para negros e 2 vagas para pessoas com deficiência. Então, 18 com 5, 23, com 2, 25. Este ano são 25 vagas. O concurso possui 3 fases. Uma fase de questões, de uma prova de questões objetivas, marcar ali a bolinha na opção que você acha que é a correta, e que pega de Direito, História, Geografia, Política Externa Brasileira, Política Internacional Contemporânea, Inglês, Português, pega tudo isso, é feito de manhã e de tarde, são 3 horas de manhã, 3 horas da tarde. Sendo aprovado nessa fase, você passa para uma segunda fase, que é uma fase de provas dissertativas, para você escrever de inglês e de português. Então, português e inglês apareceram na primeira fase, estão aparecendo na segunda fase, português e inglês. Provas dissertativas, você escreve, tem que fazer uma redação, tem que fazer uma versão
tem que fazer uma tradução. E aí, passando da segunda fase, você chega à terceira fase, que é uma fase de provas também dissertativas de conhecimentos gerais. E aí vem política internacional, vem direito, vem economia, enfim. A gama que você tinha ali, um pouco menor dos conhecimentos gerais da primeira fase, você tem na prova dissertativa da terceira fase. Inclusive francês e espanhol, que são provas eliminatórias e classificatórias. Você tem que ter um mínimo para ser aprovado, e desse mínimo que você tem, você se classifica em relação aos outros, tá? Então, espanhol e francês estão na prova do Itamaraty, portanto, são 4 idiomas contando o português. Isso se dá num período aí de quase 6 a 9 meses aí de provas, que você tem que esperar o resultado, entra recurso e tal. Passando no concurso, você vai para Brasília, estuda no Instituto Rio Branco, passa 2 anos fazendo um curso, que é o curso preparatório para a carreira diplomática. Curso preparatório para a carreira diplomática, e ao final de lá, você assume uma função. Quando entra, passando no concurso, você já está no cargo, no primeiro cargo da carreira, que é o cargo de terceiro secretário. Então é muito comum chamar um diplomata de início de carreira de secretário. Secretário, que faz referência ao terceiro secretário, segundo secretário, primeiro secretário, são os cargos iniciais da carreira, com salário inicial de R$19 mil, né, bruto, que dá líquido, tira aí o imposto de renda, come 1/4 desse salário pelo menos, dá um pouco menos do que isso, tá? E você começa por aí, passa 2 anos em Brasília, e pode passar, depois que vai para o exterior, pode ficar até 10 anos seguidos no exterior. Depois de 10 anos, top máximo, você tem que voltar e passar pelo menos 1 ano no Brasil. Podendo depois voltar e passar mais 10 anos seguidos no exterior, fazendo um rodízio, gente. Rodízio de países de categoria A, B, C e D. Então, países mais ricos aos mais pobres. Você não pode ficar 10 anos num país rico. E também não ficará 10 anos num país pobre. Necessariamente você faz esse rodízio. Os países de categoria A e B são os países mais desenvolvidos. Você passa 3 anos. 3 anos no outro. Sobram 4 anos. Nesses 4 anos, você passa 2 num país C, 2 num país D. Se não quiser passar nesse país, você volta para o Brasil. Então, você pode ficar 10 anos fazendo o rodízio completo. Se não quiser, você volta para o Brasil e fica mais um tempo aqui no Brasil, até que consiga dar tempo de novo para você ir para o exterior. O concurso é quando? O concurso é anual e a prova vai ser agora, domingo que vem, mas reajustado em função do calendário da pandemia. Professor Léo, eu ouvi dizer que todas essas provas elas são feitas especialmente em Brasília, é isso? Não, as provas são feitas onde há candidato nas capitais da nação. Então, tem candidato no Rio de Janeiro, a prova é feita na capital do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Houve um momento em que a prova era feita em Brasília. Não, as provas são feitas agora nas capitais federais, tá? Perfeito, já falo dos estados da federação. E aí o professor Léo, ele perfeito, professor, acho que tirou bastante a dúvida do pessoal da diplomacia, o passo a passo. E o professor Léo já deu uma ideia um pouco da remuneração de RI dentro da diplomacia. Professor Henrique, eu sei que é uma pergunta muito difícil, por causa das áreas de atuação, como vocês citaram, que são diversas, mas, assim, você conseguiria me atestar uma média de remuneração, por exemplo, dentro do RI, de algumas áreas específicas? Bem, olha, é difícil falar diretamente o valor inicial, né, que um profissional de RI vai ganhar, levando em conta que ele pode ser professor, pode estar numa área empresarial, pode estar também numa área pública. Os dados que colocam, muitas vezes, como o salário inicial varia de R$4 mil iniciais, mas isso depende muito da área de atuação, né, onde esse profissional vai estar, né? Como o próprio professor Léo disse, chegando aí à área na diplomacia, sendo diplomata, aí podendo chegar aí a 19 mil. Como também pode passar desse valor, daqui a pouco tu é um analista de uma grande empresa, um analista também de uma prefeitura na área, você pode criar uma consultoria em relações internacionais, não é? Então, há espaços para uma escala de salários aí grande, né? É claro que a preocupação é quanto que eu vou terminar minha graduação, vou sair ganhando quanto? Olha, depende, né? Depende para onde você vai. Mas tem espaço para, eu vou dizer assim, de atuação e muito. Por quê? Porque o curso de Relações Internacionais é um curso em construção, em termos de avançar na sua área de atuação nos espaços públicos e privados. Hoje, minha gente, quando a gente fala, por exemplo, de programas, até como o programa da PEX, né, o PEX, que
muitas vezes alguns cursos de relações internacionais atuam como um dos portadores desse programa. Quando as empresas recebem o analista de RI para fazer o projeto de internacionalização das suas empresas, eles ficam encantados com o profissional de RI, dada a capacidade de olhar tanto para o mercado internacional quanto para a política internacional dentro do mesmo espaço, e não separando essas coisas, entendendo essas complexidades dentro de uma análise só. O que dá capacidade para uma empresa entender, por exemplo, como ela vai se internacionalizar se aquele país está em risco político, em risco econômico, e não apenas simplesmente entender a nível do mercado em si, mas entender a nível da política internacional. Então, aí eu diria assim, que o profissional de RI ele tem esses espaços de atuação, e por ser um curso ainda com bastante construção e não ser uma área dura, que há possibilidade de conseguir, junto dessa multidisciplinaridade, atuar em vários espaços. Então, poderia começar aí com R$4.000 e o que vir à frente aí já é boa coisa. Perfeito, professor. A gente chegou nos nossos momentos finais aqui. Esse momento final a gente faz... são 4 perguntas que a gente faz para todos os professores. Então, para a gente... são perguntas bate-bola. Então, eu vou fazer a pergunta, você responde bem rapidinho com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Então, começando com o professor Henrique. Professor Henrique, qual é a primeira lembrança que você tem como profissional de relações internacionais? Minha primeira lembrança, olha, é ter participado de um ENERI, de um Encontro Nacional de Relações Internacionais, e poder conhecer diplomatas lá no meu primeiro semestre de graduação. Já te chegou logo de cara, né? Já marcou logo de cara. Professor Léo, um meme de relações internacionais. Vamos lá, meme? Eu acho que os memes da Rainha Elizabeth são os melhores memes que a gente vê. Na sequência, o Putin, né? O Putin é muito bom também. O Putin é muito bom. Putin muito tristinho, Putin zangadinho, Putin e por aí vai. Então o Putin também tem memes memoráveis, né? Memoráveis. E aí, para o professor Henrique. Professor Henrique, parece mentira, mas é verdade em relações internacionais. Poxa vida. Parece mentira, mas é verdade. Que tanto democratas quanto republicanos jogam bombas em outros países. Polêmica também, professor. Polêmica. E, bem. Professor Léo, complete a frase. Quando eu me formar em relações internacionais, eu vou... viajar bastante. Muito bom, muito bom. Aí, o pessoal que quer viajar já fica ciente aí. Então, professor Léo, professor Henrique, muito obrigado pelo bate-papo. Foi ótima as respostas de vocês, essa troca. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para o pessoal que tem dúvidas aí de casa. Reforço mais uma vez, só para o pessoal, aí o nosso Instagram, se você está no Rio de Janeiro, é Programa Orienta IBMR. Se você está em Porto Alegre, região, Programa Orienta Uniriter e Programa Orienta Fadergs. A gente está com um sorteio lá, é um tablet e um kit de cada marca. Então, participa lá do sorteio, vê o post do sorteio, segue lá as regras direitinho, não vai perder por não ter feito uma regra, né, galera? Deixa aqui o espaço, por último, para os professores, para suas considerações finais, qual a dica que você daria principal aí para o aluno que deseja cursar o curso de Relações Internacionais? Professor Léo? Pessoal, apostem nas línguas, apostem em línguas, e façam isso com afinco, aproveitem o tempo de faculdade, se não começou antes, aproveitem o tempo de faculdade e estudem línguas, inglês, espanhol, francês, pelo menos, vai para o alemão, vai para o mandarim, apostem em línguas. E, de novo, aproveita que papai e mamãe estão podendo pagar a faculdade, vocês estão em casa, não tem que pagar a conta, estuda, cara, estuda! Estuda, porque quem estuda consegue ter sucesso aí, ter futuro. Aí, Vitória partiu 2022 Relações Internacionais. Isso aí, Vitória. Professor Henrique, suas considerações finais e sua dica principal para quem deseja cursar Relações Internacionais. Bem, eu queria agradecer a presença de todos e todas, que nos acompanharam aqui, a paciência que tiveram.
Agradecer também, poder conhecer, né, o Breno e o professor Léo, aprender com vocês aqui também, foi muito bom. Espero que a gente consiga aí, estreitar mais esses laços. E uma dica, né, em termos de relações internacionais, eu acho que o professor Léo disse tudo. Línguas e estudar. Olha, não tem jeito. Quando eu entrei em relações internacionais, eu não tinha muita a facilidade de gostar de livros. Assim, eu sempre meio que pensava assim, olha, poxa, tem que ler. Li um livro assim no castigo. Quando eu comecei o primeiro semestre, eu vi que se eu não fosse ler minimamente, eu nem conseguiria passar do primeiro semestre. E aí, a leitura acabou sendo um hábito. Hoje a gente não consegue mais ficar sem estar lendo, porque, como eu disse, e o professor Léo disse, o Breno também comentou, o profissional de relações internacionais, se ele não lê, ele não vai saber sobre as coisas. E se ele não souber sobre as coisas, como é que ele vai tomar decisão, né? Aí fica muito difícil. Então, é uma profissão que a gente tem que estudar muito, porque a gente está tomando decisões e lidando com pessoas. E quando a gente lida com pessoas, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Então, muito obrigado por esse espaço e espero encontrar todas e todas, né, professor Léo, nas nossas salas de aula no ano que vem. Esperamos, certamente. Futuros parceiros de profissão. Certamente. Colega. Muito obrigado. Obrigado a todos. Então, gente, foi isso. Agradeço demais o pessoal que estava aqui assistindo. Já, peço que vocês fiquem, quem tem interesse, já a gente começa com um bate-papo sobre design de moda. Então, se você tem interesse em design de moda, conhece alguém que tem interesse, já chama aquele seu colega, aquela sua colega para participar. Vai ser o próximo bate-papo. Professores, muito obrigado mais uma vez. Agradeço em nome aqui de toda a equipe. Obrigado, abraço. Breno. Obrigado, Henrique. Um abraço carinhoso. Nos vemos. Abraço. Fiquem bem aí, pessoal. Um abraço. Até.